Henrique... O senhor tem que olhar para ele, tá? Quando for para passar. Isso quando for para passar, né? É. Tá. Senão eu não preciso olhar para você. Né? Então, meu nome é Henrique Renteria, e ele provavelmente vai colocar para aí. Meu Henrique é sem H, eu tenho sotaque e vocês me perguntam, me perguntam de onde que o senhor é. Então, antes que perguntem, eu sou chileno, ok? Então, meu sotaque é um sotaque um pouco espanholado, tá? Okay. Às vezes acham que é lusitano, não, é sul-americano. E eu queria dizer a vocês que isso aqui é melhor do que eu esperava. Estou achando muito bom estar aqui. O meu amigo Israel, sumiu, né? Israel, ok. Ele, eu ia dizer, bom, cadê o homem? Eu queria fazer uma oferta, uma oferta no sentido, não uma coisa a ser feita, nada. Estou achando ótima esta ideia, ok? Tá, estou olhando por você. O que eu queria fazer é o seguinte, eu vou fazer, não está no programa, colocar à disposição de Israel bolsas para o curso de design e gastronomia que nós damos na PUC. Então, todo ano nós damos um curso a partir do mês de agosto e durante o mês o segundo semestre, mas eu achei a iniciativa de vocês brilhante, ok? Então está muito bom. E então, se alguém está interessado em se aprofundar na história e na concepção e realização de alimentos, então eu estou oferecendo a Israel que ele adjudique, ele escolhe, sabe? O que a mim me importa é que venha gente que realmente esteja interessada. Não é? Na universidade a gente pega muita gente que vem porque o pai mandou, né? A mamãe mandou, cá estou eu, ok. Senão você estaria onde? Mas sei lá, na praia ou fazendo alguma outra coisa. Ok, então, isto posto, eu queria também acrescentar o fato de que se encaixa maravilhosamente bem na nossa programação. Aí estou olhando do meu ponto de vista pessoal, que é o seguinte, no Brasil não se desenvolveu ainda, eu tenho certeza que vai se desenvolver, mas uma atividade chamada de food design, isto é, o design do alimento. Isso cria um pouco de confusão nas pessoas quando eu falo em food design. Okay? Mesmo pessoas que têm bastante experiência e tudo. Porque na nossa cabeça, pensando em português, quando você junta as duas palavras, não entende o que uma está fazendo ao lado da outra. Okay? Porque design não tem uma relação direta com desenho. Esse é que é o ponto. Okay? Design é projeto. Okay. Então, se a gente recupera essa informação, aí então dá para entender, né? Eu vou dar, é engraçado, né? Eu não estava programando, eu vou dar um par de exemplos de coisas que meus alunos projetaram como alimentos e nós fizemos em aula, ok? Entende? E o curso não é disso, hein? E meu curso não é de cozinha, estou avisando já antes que mais nada. Entende? Então, é um curso teórico sobre a história da alimentação e os fatores que modificaram a alimentação. Posto disto, vamos ao que nos trouxe aqui, porque o alimento é uma das coisas que tem maior relação através da maneira de preparar e os ritos que o acompanham com olha aí, me arrisco a dizer, com a pré-história, com coisas extremamente antigas, né? Okay? Tem quem possa fundamentar essa ideia. Então, estamos aqui numa área que é uma área que ela tem inúmeras características e eu vou tentar passar através de algumas delas, porque eu acho que a maioria destas características tem um potencial extremamente positivo e favorável. A ideia em si é encantadora. Eu fiz questão de mostrar isto, que é um quadro da Gamboa,
porque esta área era uma área onde as pessoas vinham para ficar tranquilas, ficar numa casinha ou uma casona, olhando o mar, estando à vontade. Okay? E então nós não temos essa ideia hoje em dia, mas isto era um lugar extremamente bonito. Existem sempre duas imagens que você pode ver desta área. Okay? Eu vou explicar por que isso é importante. Uma é o mar visto dessa área e a outra é essa área vista do mar, né? São dois, campo e contracampo, okay? E isso às vezes é desfavorável, porque mostra casas arrebentadas ou mostra com certa ênfase, por exemplo, um lado negro da história do lugar, como a pedra de sal e essas coisas, entende? Então eu acho que essas coisas já aconteceram, mas o potencial que nos deixa em termos de história, de passado que pode ser recuperado e vivido de outra maneira é enorme. Ok? Alô? Opa, ok. Isto aqui eu vou passar rápido, que é o seguinte, eu quero mostrar uma coisa. Estamos aqui numa área que me chama a atenção, porque eu acho que é uma área de mudanças e estamos no meio de mais uma. Eu fico deixando o microfone de lado, desculpe. Ok. É o seguinte, isto aqui é como, não sei se eu estou atrapalhando. É um pouco teimoso essa cadeira. Obrigado. Nós temos aqui, não vou entrar nos detalhes, só aquilo que vocês vejam. Isto é uma coisa tradicional, ok? Nós temos aqui um desenho que representa o mapa do lugar no início do século XIX. Estamos pensando como esta região do Porto, algo que vai desde o Arsenal da Marinha até o Canal do Mangue, onde atualmente se encontra uma coisa desativada, que é o gasômetro, ok? O tempo anda, as coisas andam e a pujança nos colhe, né? Aquilo que era uma coisa maravilhosa, porque aquele canal transportava o carvão, o coque, agora não tem mais esse uso e a própria estrutura. Quer dizer, eu acho isso fantástico para pensar como transcorre a história. Tem um senhor chamado Dunlop, que escreveu um livro sobre a história do Rio de Janeiro, e ele é baseado no uso do gás. Aumento, quebra, estouro, quando teve revolta, enfim, todas essas coisas, né? Ok, bom, está sumindo. Ok, então este aqui, eu estou chamando Morro de São Diogo, é o finalzinho da história, e aqui um pouco mais embaixo está o Arsenal da Marinha, né? Não entrou nesse desenho. O Morro de São Diogo tem uma certa importância, porque na verdade aqui tem um alagado, né? E este é o mangue, né? Do São Diogo, ele chama de mangal. É o seguinte, esse senhor é o único que realmente ofereceu resistência a Duguay-Trouin. Okay. Então ele não deixou que entrara na terra dele. É uma coisa, um cão que tem uma sensação territorial forte, né? Então tá bom, mas aqui não. E na verdade os piratas se instalaram aqui, né? No Morro da Conceição, em cima, onde estava o Forte da Conceição, que mais tarde, onde ficou a casa do arcebispo e aquelas coisas todas. Tá? Então esse senhor aqui ficou lá. Esse senhor é um alferes. Tem um saco do alferes aqui. Okay. Então marcou a situação. Okay. Já avançamos, ainda século XIX, mas estamos a meados do século XIX. As coisas já não estão muito mais parecidas como estão. Tem ainda estas duas ilhas, okay? Tem aqui a Gamboa, okay? A Saúde e a Gamboa, okay? E esses dois sacos ainda são perceptíveis. Tá? Eu só queria mostrar a vocês, porque aqui já se vê esta passagem, que é extremamente importante, a futura Rua do Acre, né? Onde, que na época, acho que chama Rua da Prainha, uma coisa assim, ok? E isto daqui vai ser o buraco por onde vão esvaziar o porto, porque uma vez que esta passagem se torna fácil e grande, não esqueça que eventualmente a própria Avenida Rio Branco começa por aí, entende? Então, aquela característica que tinha a área do porto, que era parte da cidade, mas que
ficava do outro lado da cordilheira, não? Okay? Que é formada por estes morros, se perde, né? Porque agora então a importância da cidade que está aqui, eu mostro daqui a pouco, começa a dominar, e isso afeta também os negócios, não é? Então, isto aqui já é no fim do século, eu ia dizer passado, mas não, do século XIX, né? Ok? Então, você já vê, esta área aqui já cresceu, sumiu, sabe? Colheram nas ilhas, e isto aqui virou até uma área urbanizada, tá certo? E aqui o saco ainda existe, mas as coisas vão desaparecendo, tá? Então, e agora isto aqui está mais marcado. Ok, este aqui é um dos pontos de referência. Eu tive a sorte de vir de táxi com uma pessoa que se interessa pela história e mora aqui, na rua Sara, né? Porque é pertinho da rua Orestes, por aí. E então, ficamos conversando. Uma coisa que eu expliquei para ele: o Rio de Janeiro tinha 4 morros. Okay? Então, mas o morro assim, que realmente ainda está ali, que está com a mesma cara e tudo, é o Morro de São Bento, está lá ele, ok? Tem o Morro da Conceição, que fica logo em frente do outro lado de uma passagem, o Morro do Castelo e o Morro de Santo Antônio, e cá está o Rio de Janeiro. O que houve? Fez alguma barbaridade? Ok, não, pensei que tinha feito alguma coisa aí que não devia. Muito obrigado. Então, aí então, este é o estado já no início do século XX. Gente, não tem mais nada a ver com o que eu mostrei, por isso que eu queria mostrar a vocês. A barriga cresceu, né? Tá certo? Está com cara de mulher grávida mesmo, né? Ok, está cheio de coisas, de ruas e tudo. Isto custou a vida a uma quantidade de igrejas também que estavam por aí, porque o progresso nosso é feito à base da destruição de uma boa parte do passado, ok? Mas esse é um estilo de vida, é uma maneira de ver as coisas. Não sou muito a favor de andar criticando, acho que cultura não se critica, né? Essa é a maneira de ser, então é por aí, e seja o melhor possível, okay? Entende? E aí então já aparecem aquelas coisas que eu falei, esta é a Praça Maguá, né? Aqui você tem aqui aquela coisa que foi uma estação rodoviária, Mariano Procópio, okay? que era aqui até não tanto, até bastante pouco tempo atrás, né? Okay? E esta era uma área de grande atividade, e isso que eu queria ver com vocês. Mas veja, estamos no meio de uma área de grandes mudanças, e não assim superficiais. São fundamentais as mudanças que foram impostas, porque houve aterramento, destruição de morro, buracos por baixo dos morros, com túneis, com todas essas coisas. Esta é mais uma mudança. Então, se toma consciência de que estamos no meio de mais uma mudança, nós fazemos como o surfista, né? Esta aqui é a onda, a gente pega e vai com o impulso. Este é o impulso, nós estamos no meio disso. Acho isso uma oportunidade descomunal, né? Ok, isso só para dar a vocês uma ideia da situação, ok? Eu não esqueci que eu vim para falar de comida, não. Estou tentando localizar o assunto, ok? É o seguinte, olha aqui, os morros que eu falei. Isto aqui é mais antigo, tá? É 1812. Então, esta é a área onde nós estamos. Esta é a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Todo mundo dá para ver aí, né? E só isto, lá para cima são chácaras. Okay? A cidade do Rio de Janeiro está contida naqueles pedaços que eu mencionei, e o resto é o subúrbio do Rio de Janeiro, subúrbio no sentido próprio da palavra suburbe, né? E então nós temos todas essas chácaras que tem aqui. Então vem Botafogo e vem áreas do Jardim Botânico. A gente não pode esquecer que Dom João, ainda nem rei, ele se preocupava com o Jardim Botânico, ok? A ponto de... ele se preocupava com Napoleão também, então a ponto de ele fazer uma fábrica de pólvora lá dentro do Jardim Botânico, não é isso? Ok. É interessante, porque isso faz parte... acho que nós não temos facilidade para entender como são as pessoas de outras épocas. Temos o mesmo problema para entender como são as pessoas de outros países.
né? É outra cultura. Pode ser a nossa, mas é outra, entende? Então a gente não faz. Se fala muito em que ele guardava comida na algibeira, aqui, uma coisa desse, e que ele se recusava a tomar banho. Ora, o argumento dele era o melhor possível, só que para nós não vale. Nós somos todos burgueses desacostumados a ter uma pessoa dessa natureza. Rei não precisa limpeza, ele é. Não, pois é, isso é difícil de entender. É difícil, eu sei que é muito difícil. Mas o rei tem uma empáfia incompreensível para um burguês como eu. Né? Porque quem está pensando você que é? Estou pensando que eu sou o rei, e que manda aqui, entende? Então eu não lido com qualquer pessoa, eu não trato com qualquer pessoa, não faço isso. Alguém viu por aqui um filme recente que fala sobre um rei da Inglaterra que era gago e teve aulas para recuperar? Ok, não é o filme, mas tem uma cena em que o cara que está tirando o rei do aperto, você é o treinador dele, né? Ok? Bota a mão no ombro do rei. E aí ele diz, nada de familiaridades. Você é um plebeu, eu sou o rei aqui. O que está precisando? Bom, e corta com ele. Embora ele está realmente necessitando aquelas aulas para ele recuperar, né? É um conceito difícil para nós entender. Eu acho que a gente precisa fazer um esforço para entender como muitas dessas coisas foram feitas, porque foram feitas embaixo de uma mentalidade de monarca que foi mudando aos poucos. Mas sobretudo nesta época, porque aí ele era o rei e daí a pouco era rei do Portugal, do Algarve e do Reino Unido. Então não é mais nada, não é mais nada, mas na época. Então veja, aqui é que está a cidade. Aqui está o resto do conúrbio, né? E isto é o que nós vamos examinar, como é que este pedaço aqui, este pedacinho aqui, okay, meio afastado, meio atrapalhado, é o que nos interessa tanto. Porque, entre outras coisas, é aí que nasce a cidade mesmo, com suas atividades comerciais e com essas coisas, né? Sabe que, eventualmente, nada disso acontece porque cresce, mas quando cresce, isso aqui começa a perder importância. Por isso é que eu falei, faz esse furo aqui que comunica, e aí então o resto da cidade ganha sua importância. O Rio de Janeiro chegou a ser uma cidade com muita indústria. Por exemplo, acho que tinha 5 ou 6 grandes tecelagens. Tinha na Gávea, no Jardim Botânico, tinha em Laranjeiras, tinha um perto lá na Meiro, por aí, uma coisa assim. Vila Isabel, exatamente. Entende? Então, sabe, não é pouca coisa, não é uma pura capital. Isto é interessante porque este é um porto que não é somente um lugar de movimento. Então vamos analisar um pouquinho o que é ser um porto, ok? Então, isto aqui vai ser mudado porque tem um senhor que na ocasião não era rei, mas era presidente da República, e diz que o Rio é a cara do país. E está muito feia, né? Então vamos mudar. Okay. E é o que fizeram, né? Fizeram aquela avenida, abriram, mudaram. Manu militare, que é uma maneira educada, pretensiosa de dizer na porrada, né? Porque rasgaram o centro do Rio. É interessante ver o desenho da futura Avenida Central em cima do desenho do que era o que havia nesse momento, né? Foi uma rasgação só. Ok. Muito se escreveu sobre isso, eu não entendo tanto assim, não vou falar, só queria mostrar a vocês que é nesse período que as coisas começam, então, realmente a esquentar para nós. Por isso que você botou a comida na época da República e tudo isso. Ok, isto aqui é uma vista de Porto, por acaso é o nosso, ok? Eu acho que, não vamos parar, eu acho uma vista que eu fico olhando com bastante cuidado. O que tem aqui de detalhes e coisas é fantástico. Olha aqui os tipos de navio já a vapor, olha aqui a quantidade de veleiros, a impressão que eu tenho, que não é verdadeira, mas que está muito mais cheio do que hoje em dia. Ok, veja, na época não tinha santos, né? Ok, não tinha
portos lá no sul. Então quem era o grande concorrente? Seria a Bahia, não? E também seria Pernambuco, né? O Recife e por aí. Não, Pará também, desculpe, ok? E acabou, entende? Então, claro, havia mais movimento e tudo. Mas de qualquer forma, é uma fotografia do Ferrez impressionante, né? E mostra você, isto é um porto, né? Isso é o porto visto do Morro da Saúde, ok? Então, isso mesmo, ok. Ok, isto aqui é uma fotografia vista de um outro lado, porque eu queria dar uma ideia geral do que é um porto. Veja aqui, tem navios de todos os tamanhos, então o que acontece num porto? Um porto, ele se caracteriza pelas atividades, pelas instalações, ok? Eu tenho uma nota aqui para não esquecer, pelos habitantes e pelos seus visitantes. O porto é essencialmente, não sei se está, é o próximo, bota aí para mim, é isso aqui, eu queria mencionar isso. Eu fiz nota para não esquecer, porque eu acho o porto uma coisa fantástica, ele tem uma força que nós não temos mais, porque nós somos de aeroporto. Quantos de vocês já fizeram viagem de navio para país estrangeiro? Ninguém levantou a mão, 2 levantaram a mão, ok? Imagino que se eu tivesse feito essa pergunta uns 40 anos atrás ou mais, e para a pessoa que vai dizer eu, claro, né? Porque o jeito era vir de navio, etc. Então não temos essa ideia. Os portos são lugares que têm um mito por trás deles, que atraem a imaginação das pessoas. Tudo isso eu vou querer mostrar a vocês, tem um valor, desculpe a palavra, comercial, porque o porto atrai, o porto é interessante, é só saber capturar isso para que as pessoas venham e caiam nas nossas mãos, porque nós temos algo interessante na mão aqui, que é um porto. Então, um porto, por exemplo, é cosmopolita. Aí quando me pergunta assim, qual é a comida típica do porto? Ok, eu não ia rebater porque senão era capaz de eu nem ser chamado para fazer a palestra, então decidi engolir, fiquei quieto. Qual é a comida típica de Hamburgo? Qual é a comida típica de Marseille? Se vocês puxam uma como é Marseille, vão me dizer que é Bouillabaisse, ok? Bouillabaisse é como do sul da França, não tem nada a ver só com Marseille. Qual é a comida típica de Nova York? Gente, que é um porto importante, né? Qual é a comida típica de Nova York? Okay? E assim por diante, né? Não é pegadinha, estou querendo mostrar a você. O porto é cosmopolita, então ele é múltiplo, se come de tudo. A característica do porto, e eu vou mostrar os pratos para vocês, ok? A característica do porto é que tem tudo. Ele é uma fronteira, acho que devo ter botado isso por aí, senão esqueci. Ele é uma fronteira, é a fronteira entre o país e o mundo. É extremamente importante lembrar disso, okay? E mesmo hoje em dia, depois tem gente de todos os países falando todos os idiomas, né? Então é um lugar de esperança, de distração, de descanso, okay? E oferece diversão, música, sexo e descanso. Só como dar um exemplo, as pessoas que trabalham no porto, inclusive os operários do sexo, não precisa sorrir não, porque isso já está no Ministério do Trabalho registrado bonitinho, ok? É uma profissão registrada. Elas usam palavras de uma quantidade de idiomas. Amorzinho em russo, ok? Ou então em alemão, Liebling, uma coisa dessa, porque tem de tudo aqui, ok? E embora o inglês é uma língua franca, não é uma coisa garantida que o cara vai entender. Então é bom você saber vários idiomas e fica jogando até bater no idioma que faz a pessoa reagir. Tem histórias e fantasmas. Assim, vou puxar uns nomes para vocês de portos que a gente já ouviu falar. Por exemplo, Valparaíso. Alguém já ouviu falar de Valparaíso? Valparaíso, até a abertura do Canal do Panamá, depois não, ok? Ele era um porto de parada obrigatória, porque o pessoal tinha que dar a volta por baixo, lá pelo Cabo de Hornos,
que se vocês não sabem, não é um cabo. E não é de horno, não, porque é horn e é um holandês, né? Ok, mas é engraçado isso, né? É uma ilha. O Cabo de Hornos é uma pedra numa ilha, mas não faz mal. Tem um nome de Cabo de Hornos e você tinha que dar a volta, então a parada em Valparaíso era praticamente obrigatória. Então, esse é um lugar de fantasia. O que se falava do Cabo de Hornos, do Valparaíso, que eu me lembro ter lido? Por exemplo, que os marinheiros eram um bocado brutos e selvagens. Os chilenos tinham fama de andar com uma faca particular que era chamada de corvo, ou cuervo, porque era uma faca torta. Assim. Então, rasgava. Parece aquele filme sobre o antepassado. Tem um filme Jurassic Park, e tem aqueles bichos que tem umas garras, é igualzinho. A faca dos chilenos era igualzinho a isso, ainda é, ok? Então, tem um escritor famoso chamado Joseph Conrad, é um polonês que escreve em inglês, tudo bem, e ficou famoso escrevendo em inglês. Ele é bastante conhecido, tem vários filmes dele que passaram ao cinema, e é fácil de encontrar até hoje nas livrarias. E ele tem uma passagem importante pelo mar. E alguns dos livros dele, como Lord Jim, por exemplo, passou que se passa a bordo de um navio que vai naufragar, etc. Ok, tudo isso já virou cinema. Ele tem um fascínio total pelos portos e pelos barcos, pela vida de mar. E aí você vê, entende? Então, que quando você chega em Hamburgo, você vai encontrar marinheiros malaios, Malaio é lá embaixo, o clima tropical, ele fica lá em cima, ok? Que fica bêbados tomando whisky, que é uma coisa do outro lado, ou então tomando genievre ou as bebidas locais que eles tomam, Aquavit, por exemplo. Ok? É uma coisa toda misturada. Isto é o porto. O porto tem de todas as pessoas. Ok? Tem histórias, tem fantasmas. Não é à toa que o navio fantasma, que depois virou uma ópera, tem aquela história do o holandês voador, sei lá como se chama, Flying Dutchman, de Vliegen de Holanda, como se chama em português a ópera? Acho que se chama alguma coisa assim como o navio fantasma. Isso é o nome do francês, Le Bateau Fantôme. Ok, então agora, tem uma coisa que a gente não pode esquecer e que aqui existe até hoje. É um lugar de atração para pessoas mais ricas que vivem em bairros mais elevados em termos de renda pessoal. Então, eles vêm aqui a matar saudade do lodaçal. Ok? Essa era a expressão que se usava antes, Ok? Sans canailler, como diz o francês, você se misturar com a canalha. Okay? Então, eu me lembro ter visto isso, não é coisa assim que desapareceu. Okay? Aliás, tem uma versão bastante suave, mitigada, que é Trapiche. Aqui ao lado, um vizinho aqui, Trapiche-Gamboa, Trapiche-Gamboa é para a gente da Zona Sul, E se alguém viu por acaso a lista de preços do menu, vai me dar razão imediatamente, Não é um boteco típico de por aqui, não, nem para o pessoal que mora no Morro do Pinto e que compra lá os seus mantimentos, Isso, ok, isto é eterno. Eu tinha um amigo que era um grande industrial na área de cobre, então a farra dele era vir com a esposa e os amigos e ia para a Praça Mauá, que não era exatamente na Praça Mauá, um pouco mais para cá, tinha uma boate, onde lá por volta das 2, 3 da manhã, ele tomava o piano do cara, e ele tocava o piano e todo mundo cantava com ele e bebia, entende? Sim, a boate não era muito elegante nem nada, mas atraía por isso. Arnaldo Guinle fazia exatamente o mesmo, que é um dos caras que fez várias modificações, aquelas que eu mostrei aqui, ok? Porque era um dos empreendedores, junto com Rocha Miranda e com essa gente, fundou o Yacht Club, fez todas essas coisas. Mas era um lugar legal para você se soltar por aqui, tá? Ok, então isto eu quero que fique. O Porto é um lugar dinâmico, cheio de vitalidade, e pode ser em todos os sentidos, alguma delas que você não concorda com ela, moral, física ou sei lá o quê.
mas que existe. Então, cabe a quem está tentando ali viver e aproveitar, encalçar, botar isso num caminho, canalizar esse tipo de energia. Ok, então, queria... Olha, coisas que se vendiam aqui, porque eu tinha esquecido de mencionar. Vamos passar rápido isso aqui. Isso aqui são coisas que se vende. Que se vende o que no Porto? Se vende tudo, né? Se vende vinho. Isto aqui, são negociantes de todo tipo, ok? E aí esse camarada tem atacado e varejo de todos os tipos e muitas destas coisas vão parar no navio. Tem muito vinho aqui também. Vamos lá. Isto aqui é padaria, confeitaria e refinação de açúcar. Okay? Tá. Isso são coisas do século XIX. Eu tirei do Almanac Lennert, okay? Que infelizmente não está no Brasil. Na Rua dos Ourives. Perdão? Ele fica na Rua dos Ourives. Ele fica na Rua dos Ourives, ok? Mas do lado de cá. Do lado onde está agora o rei do frango marítimo. Conhecem o rei do frango marítimo? Não? É uma rua de pedestre que termina na Rua do Acre e começa no Largo de Santa Rita. Isso. Okay? Fora lá, eu recomendo lá. Tem um peixe grelhado maravilhoso, ok? Maravilhoso no sentido que é direto e tudo num óleo que provavelmente é velho, mas muito quente, okay? Com aquela farinha de mandioca e fica ótimo, bota limão e chope. Eu frequentava esse lugar quando eu não tinha cadeira. Então, você se sentava no barril de madeira. Alguém já sentou no barril de cerveja de madeira? Não é o de vinho. O de vinho é diferente. Isto aqui corta a bunda direto. Porque tem aquele rebordo. Okay. Isso daí, quando termina, vai atravessar a Rua do Acre e do outro lado tem a Rua Major Dema, né, que sobe no valão. Ok. Nesse lugar agora não tem mais trânsito e tem esse comércio e essas coisas. Esse Largo de Santa Rita é extremamente... Beco da Sardinha. Perdão? Beco da Sardinha. O lugarzinho que eu estou falando, que na verdade é Rua dos Ourives antigo e agora tem o nome do médico. Isso, que passa por baixo, inclusive, dos prédios. Ok. Uma coisa, eu me sinto à vontade para falar disso, porque o conceito do, por exemplo, o que era a área, pode incluir até a Praça 11, ok? Tudo que é a Cidade Nova. Tá? Entende? Então, nós vamos nos restringir, mas de vez em quando estica um pouco o braço, porque tem coisas mais. Ô chefe, ok, uma padaria, ok? E esta padaria, então, ela por aqui, ok, tem um pedaço em alemão, tem um pedaço aqui, e eles são fornecedores de esquadros não é esquadras, mas enfim, de grupos navais, ok, estrangeiros, de aos hospitais, aos arsenais e tudo. É claro, né? Porque chega um navio aqui e precisa comprar as coisas que eles vão usar durante a viagem. Né? Entende? Então o porto tem tudo isso. Okay? Então o porto é um lugar onde sempre existirão essas coisas. Ok, mas vinhos. Então vamos falar um pouco de Baianos. Okay? Tem um quadro do Debré, okay? Que não sei mais se ainda está lá nos museus Castro Maia, porque na época em que eu era presidente do conselho, não, um pouco antes, sofreu umas telhas chinesas e decoradas. E depois que eu já não estava mais lá, eu fui em 1990. Também roubaram documentos. Os nossos ladrões são muito cultos, né? Porque, não, é gente fina, e deve ser gente fina. Okay. Eu fui recentemente ao Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, aqui, na Cidade Nova, em frente ao lado do Correio. E eles roubaram 1.400 peças, só de um tipo. Okay. Então, claro, agora você é revistado, tem que deixar tudo e tudo. É um pouco tarde, né? Mas roubaram muito. Mas quem fica roubando fotografia, gente?
Está entendendo? Quer dizer, já é uma coisa mais especializada, porque o mercado existe. Pois é, eu sei que rouba, né? Depois que eu falei, são muito cultos os nossos ladrões, né? Ok, então os cultos são ladrões, não sei muito bem qual é o lance aqui. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a baianada. É o seguinte, como eu conheço essa história, na Bahia, o Conde dos Arcos, se eu já vou pegar o telefone aqui, isso aqui está sem vedado. O Conde dos Arcos, que era na época governador, se não me engano, ele era razoavelmente tolerante em relação a diversas manifestações religiosas, né? Ok? E então ele deixava os terreiros e o candomblé e tudo solto. Mas houve uma mudança e o próximo que o seguiu tinha exatamente uma opinião contrária e perseguiu enormemente. E veja que o que perseguiu era uma coisa que já tinha crescido, então é um pouco mais grave, né? Porque não perseguiu desde o início. Então ele não queria que se abrisse mais terreiros, queria fechar os que houvesse, enfim. E então algumas pessoas de lá tiveram que fugir e a fuga foi para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, isso daí veio ao longo do século, tá? Não foi assim um dia para outro. Então, no Rio de Janeiro começou a aparecer um tipo novo de comércio de rua, que é um comércio que se fazia bastante na Bahia. Okay? Nós temos alguns exemplos. A tia Ciata, ok? Isso é bem recente, mas antes dela, eu tinha, pelo menos na cabeça, algo assim como uma boa dúzia de nomes, se não mais, de pessoas. Essa mulher se destacou porque ela também era uma membro da religião e a defendia. E tinha uma coisa que para mim, como estudioso da alimentação, era muito importante para mim, e é que ela expressava a religião dela através da alimentação que ela preparava, de forma que havia dias para comidas. E ela então ajudava, inclusive, as pessoas a, por exemplo, se refugiar quando vinha de lá. Okay. Também ajudava as pessoas a se desenvolver. Ela vendia no Largo da Carioca, se não me engano, ou na Rua da Carioca, enfim, botava um tabuleiro e se vestia como baiana, com aquela roupa que nós aqui conhecemos, e vendia os pratos dela. Tá certo? Então, isso teve uma influência muito grande, porque apareceu todo um comércio e apareceu também a ideia que ela tinha de ter uma casa onde você podia ir e encontrar. A casa onde ela estava, que era, acho que na Praça 11, ok? Ela teve pessoas famosas, porque ela pega... eu acho que a idade dela, o tipo de vida, foi exatamente 70 anos. É por isso que eu estou lembrado. Acho que foi 1854 a 1924. Ok, se não é um chute razoável. Okay? Então, ela recebia... até onde eu entendo, passa por ter sido lá que saiu o primeiro samba gravado, o Dog, ok? Pelo telefone, tá certo? Onde foram inúmeros nomes bem conhecidos. Veja que a época era ótima também, né? Entende? Então, ela fez disso um centro. Sabe, eu comparo isso, espero que não tenha muito racista solto aqui não, mas eu comparo isso com aqueles salões pré-revolucionários da França, em que aquelas marquesas e duquesas mantinham e onde vinham as pessoas com aqueles periquitos e aquela coisa toda, porque era moda usar aqueles penteados muito grandes. Mas tinha uns que eram navios, inclusive, ok? Mas foi nesses lugares que se discutiram ideias que mais tarde deram fundamento às teses que foram defendidas até com sangue durante a Revolução e tudo, né? Então tem alguns desses salões famosos. Eu acho que a tia Ciata, e eu diria que a mulher do Cartola, como se chama, Dona Zica,
ok? Também mantinha uma coisa desse tipo, não? Ok. A dona Zica era uma pessoa bastante ligada também diretamente ao samba, era da Mangueira, acho que ela não aguentou morar muito longe e voltou. Tem restos marcantes disso, por exemplo, a ala das baianas, nos desfiles de samba, ok? E tem uma influência que, de qualquer forma, ia ter, né? Mas que é patente forte na comida nossa e uma quantidade dessas coisas que nós hoje em dia tomamos por, sabe, é assim mesmo e a gente não pensa muito, não, peraí, isso aqui, por exemplo, teve uma perseguição que reu isto, apareceu gente assim e assado, ok? Entende? Então eu botei este quadro aqui do Debré, ok? Que mostra como é que era isso. Isto aqui não é uma cena muito alegre, pelo menos no meu conceito, não é porque não se veste. Existia durante a escravidão um tipo de escrava de ganho. Todo mundo manja o conceito? Ok, entende? É um conceito extremamente curioso, porque, e veja, não estou fazendo apologia nenhuma, não sou muito a favor de apologias, não, mas torna completamente diferente a escravidão no Brasil de outras que nós podemos ter por aí comparando, porque o escravo podia ganhar o dinheiro e uma parte podia ficar com ele, e ele então usava para criar um fundo que poderia dar em balangandãs ou eventualmente na alforria, ok? Eu sei, não tinha nada que está fazendo aqui, devia ter ficado na África, mas veja o procedimento que foi achado, né? Entende? Então tudo isso faz com que eu não sei o que estas senhoras estão fazendo, estão ganhando para elas, estão ganhando para os outros, o que estão fazendo, esse lado assim. E eu certamente, o Debré não se preocupou muito com isso, embora ele estava preocupado com os maltratos que os patrões davam aos escravos, né? Todos eles escrevem sobre isso. Ok, alô? Ok, isso aqui é só porque eu achei bacana, mostra o ambiente da coisa, mas ele já teve um cara ali batendo o outro, né? Ok, mas não há como segurar esse pessoal, tá bom? Ok, ele está tomando banho, enchendo, e aqui tem coisa, mas não vou parar nisso que não é o nosso tema. Quem fez esse balde? Olha o trabalho da madeira, da assemblagem, depois volta, tem um ferro que o segura, não é uma coisa banal de fazer. Se você olhar, aqui tem uma quantidade dessas coisas, tá? E o próximo... A cara da Rica também. Acho que eu pulei um ou não? Antes? Não, pulei, então não está aí, deixa eu falar. Ah, é esse que eu pensei que vinha antes. Ok. É a riqueza das cores que eram usadas. Não é comida não, eu sei que não estou fugindo do assunto. Mas eu estava querendo mostrar. Esta senhora me dá a desculpa de eu mostrar porque ela está servindo aqui uma xarope, uma coisa dessa, né? Ok. E ela é quase certamente uma escrava de ganho, né? Que ela fazia isso por conta de um patrão, de uma coisa assim. Ok. Agora vamos lá. Isto aqui são acarajé, né? Que até hoje se faz, é uma coisa que está... não sei, eu achei que está um pouco perdida. Eu nunca comi dos verdadeiros, isso é a verdade. Lá onde eu moro, tem uma senhora que faz com anjinho, que quer dizer faz com osso de bebê pequeno, né? Ok? Que é uma maneira também de colocar. O acarajé é uma coisa religiosa que faz parte de um ritual e a gente aqui usa como comida quando come. Eu tinha uns amigos quando morava em Brasília e eles eram jovens e trabalhavam para o Itamaraty e eles foram fazer uma visita à África e então numa das visitas eles foram convidados, eram representantes do Brasil, era um grupo que estava fazendo uma viagem e foram convidados e então foram uma casa, ficaram lá com o dinheiro e tudo e eles deram num das salas, ou quartos que dava para a sala, tinha uma bandejona cheia de acarajé. E aí, então, todo mundo está lá, né? Então, eles foram lá, se serviram, comeram e apareceu o dono de casa que manifestou muito mais surpresa do que contrariedade, pelo menos na versão que eu recebi, porque ele disse, isso aí a gente não faz para comer, né?
é uma oferta. Então, bom, tudo bem. Nós comemos lá no Brasil. Eu estive na Bahia, na associação comercial, e então, como eu sou estrangeiro, aquela coisa toda, quiseram me mostrar as coisas locais, eu fico ali muito grato, e então me serviram uns pedacinhos de acarajé cortado com faca assim pequena. Ok. Não, eu fiquei quieto, né? É a casa deles, não é a minha. Okay? E eles têm o orgulho de ser a associação comercial mais antiga do Brasil, 1821, uma coisa dessa. Ok. Então o acarajé não sei por onde anda, esse que é a verdade. Você vai saber nesse festival, eu sou uma Bahia de acarajé. E não sigo o quadro cortado, como modo tradicional, tá? Você come inteiro, né? No modo tradicional, Sim. tradicionalíssimo. Sim, pois é. Não, ok. Quando eu morava em Brasília, tinha uma senhora e a gente tinha que acordar às 6 horas da manhã, porque senão comia tudo antes. E ela ficava lá com aquela coisa fritando, e então abria e botava esse molho, ok? Eu não sou grande fã de dendê, não, hein? Mas mesmo assim faz parte do conjunto, né? E então botava um molho com aqueles camarões secos e aquela coisa toda, e pimenta, né? E pimenta em boas doses, e você comia isso daí, eu comia inteiro, como um hot dog, né? É um hot dog baiano, né? Você pega aí e come e pronto, né? Vê se abre a boca bastante para... Se lambuza. E se lambuza, ok? E não tira mais esse cheiro até não voltar em casa. Trocar de roupa. Vamos lá, chefe. É identidade. Ok, isto daqui, ok. Alguém reconhece? Muito bem, ok. Passaram na bola, ok. É uma coisa deliciosa. A única coisa que me chama a atenção, e eu não sei porquê, é que as comidas baianas que eu conheço é para gente que não tem dente. O único outro personagem que eu conheço na história era Luís XIV, mas também não tinha dentadura. Então ele tomava coisas, quando estava mais velho, né? Coisas mais líquidas, né? Para não ter que morder as coisas. Mas a maior parte, aquele bobô de camarão, aquela coisa toda, é semi-pastoso, né? É interessante isso daí. Mas gostoso também, né? Ok. Essas coisas nós vamos já rever, essas são coisas que seria legal nós termos aqui. Onde é que eu estou aqui no Rio de Janeiro e me aparece aquele austríaco e me diz, Henrique, você que mora aqui, onde eu posso comer aquela famosa comida baiana? Toma um avião e vai embora lá para a Bahia, porque eu não sei, eu vou te levar a comer você aqui, né? Pô? Entende? Não, é verdade. É compensação. Fala, querida. Antigamente tinha o Soimar, né? O Soimar, ele conhecia tanto a cozinha mediterrânea como a cozinha baiana. E hoje, no Rio de Janeiro, realmente nós não temos um espaço onde se oferta a comida baiana e a comida mediterrânea. Faz tempo que ninguém defende o Solimar, hein? Mas tudo bem. Digo que faz muito tempo que ninguém defende o Solimar, por causa do acidente que morreram 400 pessoas no bar. Matou. Eu frequentei o Solimar, eu sou pecador também. Mas, hoje, onde é que eu vou? Agora? Agora? Só particular. Exato. Iorubá. Perdão? Iorubá. Yorubá é o único que tem comida baiana. Em Botafogo. Restaurante Isso se chama? Iorubá. Iorubá. 94. Falei a primeira rua? Arnaldo Quintela. Arnaldo Quintela, não desculpe que a idade acaba endurecendo o tímpano. Ok. Obrigado, é verdade, mas o fundo você está concordando comigo. Está complicado, você. Não sei porquê, mas eu estou falando disto porque, veja, é uma oportunidade. Eu vou falar de outras oportunidades, esse é o ponto que eu quero fazer. Mas é uma oportunidade, estas coisas que foram acontecendo estão aí. Então, se alguém sabe fazer, por amor de Deus, vamos fazer, porque isso é o que vai trazer, vai ter um público, alguém vai querer comer, ok? E vocês sabem que isso também é com um pouco de publicidade e tudo, porque as coisas não funcionam automaticamente, ou raramente. Chefe, isso aqui, alguém conhece? Não é baiano, não. Não, isso é arenque. E como se chama isso? Isso se chama roll mops. Ninguém ouviu falar esse nome antes? É assim que era vendido. Ok, eu estou botando ele aí pela seguinte razão. Porque eu falei, tudo. Aqui, o Porto é que nem o Rio de Janeiro para Pedro Álvares Cabral, ou não, o outro cara que escreveu a carta. Você querendo, tudo dá.
Tudo acontece num porto. Você tem comida de tudo quanto é lugar e de todo tipo. Eu vou mostrar para vocês a origem e o lugar onde este é comida típica de Porto. Ok? Agora, estes aqui eu encontro aqui no Rio. É fácil. Okay? E é uma comida judaica também. Se você tirar, imagina algumas coisas lá dentro que tem que ser kosher. Okay? Então você pode comprar em algumas lojas judaicas, você pode comprar o areque. Tá? Infelizmente nós não temos acesso ao areque fresco, também pudera, né? Ele fica do lado de lá e nós do lado de cá do Equador e longe ambos, né? Ok, vamos lá. O que é isto? Não é coisa feia não, hein? Apesar do aspecto. O que é isto? Perdão? Sim, senhora. Sim. Acertou em cheio. Isto mesmo! Que maravilha! É um lapscal. Onde eu comi lapscal? Aqui na rua Teófilo Otoni. No restaurante alemão. No Fischer. Não acabou o Fischer. Eu sei, mas tudo isso existiu aqui pertinho em casa. O porto estava descendo, então muitas coisas que tinha, porque aqui é o lago, né? Mas não tem mais. Ok. Este daqui vem direto de Hamburgo. Quem está aqui? O roll mops. Está aqui escondidinho, está vendo ali enroladinho e 2 palinhos para segurar o rolo, né? Porque dentro então ele tem muitas vezes um picles grande ou uma outra coisa, tá? Tem um ovo frito e tem esta carne moída. Se alguém viu um filme clássico chamado o Encouraçado Potemkin, não tem cineasta, não tem aqui aficionado, do Eisenstein. Isto tem uma briga a bordo, se revoltam os marinheiros porque dão isto, mas está estragado. E aí então temos aí 1905, né? Não o filme, não o evento. Vamos lá. Isto aqui é o quê? Vocês já reconheceram porque a pista está inteira. Tem um restaurante por aqui perto que tem 90 anos de idade ou mais, que serve isto aqui, que é muito gostoso, é o feijão manteiga. Eu gosto do feijão manteiga, ok? Preparado de uma maneira tradicional com costela, ok? E o restaurante se chama 28. Conhecem? Rua Barão de São Félix? Tá dentro, tá no papo, esse daí tá. Tá bom, ok? O que eu quero mostrar a vocês? Que as coisas estão acontecendo, que os recursos estão aqui, que aqui e lá tem um pouco isso. Tá? Tem uns restaurantes antigos, por exemplo, que eu não sei se já mencionei. Por exemplo, aqui tinha um restaurante dinamarquês que se chamava Dirty Dick, que é um nome não tão raro. Tem vários Dirty Dicks pelo mundo fora. E você tinha que descer. Acho que na rua onde está também até hoje o mosteiro, o restaurante, né? Aqui, o que mais? O Sentaí. Alguém conhece o Sentaí? Gostei de ver as cabeças. Isso é bom, isso é ótimo, ok? O ruim é aquela cabeça de presépio, né? Que quando sopra o vento fica fazendo assim, não, ninguém me viu, ninguém conhece, não sabe do que eu estou falando, estou perdido. Não, ok. O Sentaí faz tempo que eu não vou, mas é um lugar que era muito legal. E era um misto de pretensioso com simples. Então você subia uma escada e quando eu levava gente recente, que não tinha ido antes, não deixava eles ficarem do lado que você podia ver a cozinha, não é? Porque é sempre um pouco perigoso a primeira vez. E lá em cima era um negócio de madeira, não, porque tinham feito um andar acima, tinha ar-condicionado, e a fotografia de um general lá, que não vou conseguir lembrar o nome, mas era um general conhecido na época, um pouco bochichudo assim, porque a freguesia era o Itamaraty, o exército que fica aí ao lado e os tantos servidores do Estado que caminhavam até lá. Eu lembro, porque eu vinha até de mais longe e comia lá. Ok, então sempre houve aqui aquelas duas coisas que eu falei para você, os lugares que atendem o pessoal local e o pessoal que atendem aqueles que querem voltar para a canalha, ok? Nós estamos todos juntos e vamos comer a mesma comida porque é essa que estão querendo, né? Não adianta ficar escondendo o jogo.
Isto aqui é também do 28, ok? E um cabrito com batatas. Eles chamam batatas douradas. A mim, como estrangeiro, me chamou a atenção, porque em geral vocês chamam de coradas, mas aqui são douradas. Eu teria botado mi, e aí ficava perfeito, batatas douradas, né? Mas ele deixou bem. Isto aqui é um prato super simples. E não é fácil de conseguir no Rio de Janeiro, de qualidade, porque nós temos muitos restaurantes que se dizem italianos e sei lá o que eles, na verdade, têm na cabeça quando querem fazer. Eu acho que a inventividade do cozinheiro é sagrada. Okay? Magueiros são os senhores do fogo. O forgerão, não, como se chama, o cara que o ferreiro, o cara que faz a cerâmica, oleiro e o cozinheiro, né? São os senhores do fogo. Eles fazem transformações fantásticas, okay? Usando o poder do fogo que eles controlam. Então, tudo que eles fizerem, seja bem-vindo. Por outro lado, nós temos clássicos na área de comida. Escuta, eu sei que eu comecei tarde, mas eu estou avançando demais no horário de vocês? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então já vou acabar. Ok, ótimo. Entende? Então, uma enorme oportunidade. Alguém que sirva uma comida boa, texto, né? Não trouxe um exemplo japonês, porque tem vários, mas só tem um bom japonês no Rio de Janeiro que eu conheço. Ok? Lá na Rua Viveiros de Castro. Azumi. Alguém conhece? Não? O resto, eu achei engraçado porque estamos com muitos estrangeiros na PUC e uma moça japonesa que está no intercâmbio diz que achava muito esquisito como faziam a comida, e ela não come a comida japonesa, que ela come outras coisas, tá bom? Mas o Azumi, alguém conhece o Azumi aqui? Nossa, temos 4 mãos aí, 3 mãos. Ok, vamos lá que estou me atrasando. Isto aqui é o quê? Isso aqui é uma coisa maravilhosa de invenção portuguesa que se chama arroz de polvo. Está aí. Se você olhar no polvo, ele está aí. Okay? É difícil fazer fotografia de alimento, é um negócio complicado. Eu trabalhei alguns anos na Block, okay? E era uma parada. Okay? Não, eu não sou fotógrafo, não, eu fazia só o texto. Okay? Mas é isso que tem, experimentou, é uma maravilha isso aqui. Isto ainda mais com aquelas sardinhas fritas que se põe por cima daqueles joguinzinhos, né? Okay? Nossa Senhora, vamos frente. Isto aqui é um prato, ok, que eu tirei de por aqui perto. Não vou conseguir lembrar agora, mas eu tirei de por aqui perto. Isto é um prato simples, ok, em que você tem, aproveita o camarão, brasileiro adora camarão. Então pronto, porque não dá, não é isso? Ok? E tem, então aqui tem uma couve-flor e tem umas outras coisas. Esse aqui, ok, isto aqui é uma pastelaria, eu acho que na Alemanha, em Hamburgo. Ok? Entende? É isso mesmo. Tá? Então, a quantidade de coisas que dá para vender aqui de comida, que é para você entrar e não sair nunca mais, né? Ok, isto aqui é uma coisa curiosa, porque entre nós aqui tem pouco favor, acho que teria aqui para São Paulo, que é o seguinte, são 3 tipos de entranhas. E aí as pessoas já, víscera, não, peraí, ok? Então, tem rim, está aqui, um rim cortado, né? um rim de vitela, bem lavado, bem preparado, grelhado ou frito, ok? É uma maravilha, tá certo? A mesma coisa de fígado, um destes bichos aqui é fígado, tá? E o outro é uma coisa que não vamos conseguir aqui, então eu peguei isto lá no exterior, lá no norte da Espanha, do País Basco, que é o timo, é uma glândula que com a idade desaparece. E é tão pouco comum aqui que você vai falar com o açougueiro e ele não sabe do que está falando. Entende? Mas dá para... Tudo isto tem. E é isso que eu quero mostrar. Entende? Então, por que tem que ir a São Sebastião para comer isto, quando você poderia fazer aqui?
Tá? Bom, eles têm cozinheiros fantásticos. Sim, claro, nós também poderíamos ter, só dar aquele empurrão e dar a possibilidade que eles produzam. Ok, isto aqui, bom, ficou torto, mas é um pudim. O pudim é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa simples, ok? E é uma coisa que existe no mundo inteiro. Tá? Não lembro mais onde tirei essa foto, alguém que estava no telefone aí, mas ok, mas é uma coisa fácil. Eu queria mostrar isso. Vamos lá. Eu não quero. Olha aqui, que maravilha! Isto aqui, se não me engano, é em Berlim, mas não, em Amsterdã, ok? Uma coisa assim. Mas os letreiros estão em alemão e eu posso ter me enganado, ok? A quantidade de comida que você vende, gente. Então, em Lisboa, no Porto, Lisboa, eu encontrei coisas parecidas, em pastelarias principalmente. Pronto, chefe? Ok, isto aqui é uma tradicional quiche Lorraine. É uma quiche Lorraine, tá? Ok, isto aqui é uma coisa que eu, que não sou cozinheiro, posso fazer para vocês em 20 minutos, descontando a hora que você descansar a massa, né? Tem que descansar a massa. Se você não levar isso em conta, em 20 minutos está feito, ok? É uma coisa que tem uma aceitação fantástica e, para mim, ganha da pizza, ok? Para mim, ok? Mas aí eu sei que é individual. Pô, eu montaria aqui. Nossa, eu acho que talvez está ganhando um freguês aqui. Eu montaria aqui um lugar só para vender isso, porque é um negócio fácil e barato de fazer, tá? E as pessoas aceitam bem. Ele tem, para quem gosta, ele tem um gosto de queijo, porque tem queijo aqui dentro, ok? Tem toucinho, tem o quiche é uma coisa muito simples. Pode fazer doce também, a quiche, existe. Vamos lá. Ok, isto aqui é uma versão de um doce austríaco, que não tem mar, não é um porto, ok? Mas se come bastante no Tirol e na parte de baixo, como se chama aquele porto que foi a disputa entre a Itália e a Áustria. Ok, daqui a pouco eu lembro o nome. Então, lá no... Ok, então é um outro prato simples, né? Porque são tiras do mesmo material, você bota aqui dentro tem maçã. Maçã não é o que falta. Nós já tivemos maçãs excelentes, vinham de Santa Catarina, eram feinhas, assim, uma delícia de maçã. Aqui melhorou, as maçãs ficaram grandes, parrudas e não é mais a mesma coisa. Mas ainda temos maçãs. Vamos lá. Isto aqui é uma coisa que me chamou a atenção e eu queria pôr aqui. Isto aqui é um repolho recheio, mas metido à besta, então tem um nome, ok? Mas ele existe, eu encontrei isto em diversos países. Você pega o repolho e bota coisas dentro. Então, na Dinamarca tem um que é recheado com carne moída e outros temperos. Okay? Na Itália tem, etc. Este aqui é francês. Tá bom? Vamos lá. Aqui chamam de trouxinha. Isto aqui, perdão? Aqui chamam de trouxinha de repolho. Trouxinha de repolho. Trouxinha de repolho. Trocinho. Trouxinha. Ah, não, mas não é enroladinho, hein? Tá. Não é aquela coisa árabe, né? Ok, tá bom. Este daqui, eu estou aqui por uma razão simples. É a base de facilmente, assim, se a gente se sentar, de uns 5 ou 6 pratos. Talvez mais. Okay? Isto aqui não é outra coisa que um ovo poché. E isto aqui é uma torrada. Se você botar bechamel por cima e levar ele, ok? Talvez com um pouco de queijo, para quem gosta. Queria mostrar a vocês que nós não estamos sozinhos, porque até o governo federal reconhece a importância da cozinha. Isto é um exemplo de cozinha luso-brasileira, mas é um selo brasileiro e tem quindim ali, ok? E vamos lá. Ok, está aí o nosso amigão, que nós já vimos, o roll mops. Estes são os pratos, não vou entrar nos detalhes agora por causa do tempo, mas eles são pratos típicos do menu de Hamburgo. São os pratos que eles consideram típicos. E quando eu olhei, eu disse assim, bom, e cadê o Lapskaus? Não está aí, o Lapskaus vende lá. O hambúrguer não vende lá. Tá? Ok, isso é importante. Okay. O hambúrguer vem de Nova York. E foi inventado onde? Foi inventado num restaurante fino chamado Delmonico, em mais ou menos 1835, e não tinha pão. E era um restaurante caro na Quinta Avenida, etc, etc. O caminho é bastante curioso, porque depois ele foi passar a ser vendido numa feira internacional, aí botaram pão, né, para matar a fome dos caras, porque numa feira você fica caminhando e tudo, e aí ele foi crescendo e se desenvolvendo. Vamos lá.
Eu ia discutir isto com vocês, não vou por causa do tempo. Eu peguei isto num livro escrito por a neta de Dona Zica e Cartola, ok? Que ela tinha um restaurante chamado Zicatola, ok? Então, o que eu quero chamar a atenção neste e no outro, vamos em frente, porque é o próximo. Opa, acho que pulei um, não? Esse é o frango com quiabo, fica aí então, porque eu queria mostrar o frango com quiabo, não é brasileiro, ok? Não, o quiabo, isso que eu queria mostrar, não estamos presos à matéria-prima. O quiabo é africano e você come isso em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, por isso que eu botei aí chicken gumbo. Gumbo é outra maneira de chamar o quiabo, tem uns 20 nomes. O frango não é brasileiro, né? O frango vem da Ásia. O alho vem do lugar aí de Gaza, onde estão comendo pau agora, vem daquela região. O cominho vem um pouco mais ao leste disso, mas é por aí também. O louro certamente não vem daqui, foi trazido. Salagosto, tudo bem. Colheres de sopa de óleo, a gente pode ir descendo, eu não quero prender vocês, ir descendo, você vai ver, de fato os tomates são americanos, ok? Vem do México, né? Quando nasceram, é isso que eu quero dizer. Tomato é nahuatl, né? Ok. Os pimentões podiam ser daqui também. Ok. Limão, não, certamente não é nosso. O vinagre não pode ser porque ele é feito de vinho, que não é uma produção tradicional nossa, etc, etc. Pimenta do reino, o nome já diz tudo, né? Ela vem do reino, ok? Então, ok. Passa. Okay. O que eu estou tentando enfatizar é que... Ok, então esse é o tal chicken gumbo da Campbell, né? Ok? Esse é recente, salada. Isto é oportunidade, e eu queria acabar aqui. Isto aqui é Fisherman's Wharf, em São Francisco. Se vocês alguma vez estiverem lá, se não, idem, porque é um lugar extremamente interessante e tem de tudo, né? Tá vendo aí os mastros dos barcos, okay? E o resto é comércio de todo tipo, de diversão, de comida, tudo que você quiser ter alguma coisa aqui. Isto aqui ficou pequeno, é uma fotografia de Barcelona. Barcelona é uma inspiração também para este tipo de modificação. Tá? Você destrói um lado da avenida, deixa uma parte do resto, ok? Não vai dar porque a resolução não dá. Pode deixar, querido. Muito obrigado. O que passa? Isto também é Barcelona, e vocês estão vendo, ok, o que você pode fazer. Ok. Infelizmente, entre nós, velejar não está tão difundido, então não vai ter essa mesma cara, mas o resto é tudo igual. Vamos lá. Ok, o que vocês acharam disto? Isto aqui não parece a Torre do Turing? Aqui na Praça Mauá, e um navio enorme do lado de lá? Está tendo agora uma cena parecida com essa. Tem um jeitão, né? Ok. Os portos são portos, eles têm mais de parecidos do que diferentes, ok? E a função é sempre a mesma, esse é que é importante. Vamos lá, chefe. Ok, isto aqui é uma coisa que nós inventamos, depois descobri que não tinha tanta novidade, é mais ou menos comum. Eu tinha um amigo que dizia com muita propriedade, meus pensamentos originais não são muito interessantes e meus pensamentos interessantes não são muito originais, né? Porque é mais ou menos o que acontece. Isto aqui é um soufflé feito com toranja, que aqui no Brasil estão dando os nomes mais fantásticos, chama até de pomelo grapefruit, eu vi numa loja, ou então chamam de grapefruit. Tem um nome em português e o nome é tradicional, toranja. Não tem mistério. Você faz o soufflé e em vez de você usar uma coisa de cerâmica, você usa a casca e bota lá. E aí ele cresce lá dentro e fica até com essas marquinhas que fica fofinho, né? Ok? Então tem uma boa cara. Vamos lá. Chefe, isto aqui é uma coisa que eu não coloquei aqui, não é o porto que estou interessado. Gente, dá para vender bebidas. Eu queria desafiar vocês que vão tomar conta do futuro deste porto, inventem uma bebida característica.
que deu o nome. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Alguém já ouviu falar de Irish Coffee? Já um pouquinho. Foi inventado em Shannon, e acho que em 1931, que é o aeroporto lá da Irlanda. Ok. Alguém ouviu falar de Cuba Libre? Tá. Do Harris Bar. O Harris Bar é um bar famosíssimo em Veneza. O que ele tem? Ele tem uma bebida à base de whisky, mas o que eu queria chamar a atenção, uma outra coisa que a gente tem lá, porque não precisa ser só bebida, carpaccio. Todo mundo já ouviu falar de carpaccio? Carpaccio é uma invenção. O nome carpaccio é por causa da cor vermelha, que é uma cor característica dos quadros de Carpaccio, que é um pintor renascentista italiano. Entende? Então aquilo passou a se chamar, um italiano só para saber isso, né? Para saber que aquela cor é uma cor vermelha, etc. E aí ele ficou, e agora todo mundo compra. Já está feito, você compra fatiado e tudo isso. E isso seria ideal se pudesse... Pronto, acabou. Ok. Seria ideal se pudesse criar alguma coisa que vira a bebida que se serve naquele lugar. Seja no porto, seja que todo mundo se junta e faz a mesma bebida, sabe? Alguma coisa que dê unidade. E nós temos uma coisa, mas que não é só do Porto, que é a caipirinha, e todo mundo gosta, e talvez uma versão da caipirinha, não sei. Da mesma maneira, um prato. Okay. Um drink especial com cachaça. O drink, é isso mesmo que eu botei aqui. Um prato marcante e um drink marcante. Acho que vocês têm uma enorme oportunidade, invejável pela frente, okay? Porque a grande especialidade do Porto é ele oferecer de tudo. Essa é a especialidade do Porto. Então, esse Porto aqui tem tudo, e ainda mais que está no meio dessa transformação. Eu só tenho uma coisa para terminar. Muito boa sorte, que vocês estão num excelente caminho, tá bom? Obrigado pela atenção.